get along just fine here on our own. Would you Atlético Paranaense e Botafogo. O Atlético Paranaense perdeu seu último jogo contra o Vasco, em São Januário, por 1-0. E o Botafogo empatou fora de casa com o Corinthians por 2-2. Os dois times não estão bem na tabela, por isso acho que vai ser um empate de 1-1. Fortaleza e Sport. O Fortaleza vem de 2 derrotas seguidas, diferente do Sport, que venceu os seus últimos 2 jogos e está embalado. Mas para esse jogo eu acredito na vitória do Fortaleza por 2-1. Goiás e Coritiba. Os dois times perderam na última rodada. O Goiás perdeu para o Sport por 2-1 e o Coritiba perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0. Os dois times estão lá embaixo na tabela e querem sair de lá. Esse jogo vai ser 1-0 para o Goiás. São Paulo e Bragantino. O São Paulo vem de uma bela vitória contra o Fluminense por 3-1 e o Bragantino não vence há muitos jogos. Por isso eu acho que o São Paulo vai vencer esse jogo por 3-1. Fluminense e Flamengo. Esse vai ser um jogão, porque é um clássico e não tem um time que sempre vence esse clássico. É sempre um jogo muito aberto. O Fluminense vem de uma derrota contra o São Paulo por 3-1 e o Flamengo venceu seu último jogo contra o Fortaleza por 2-1 e está começando a ganhar seus jogos. Na minha opinião, por se tratar de um Fla-Flu, vai ser um jogo bem pegado, então vai ser 2-2. Santos e Atlético Mineiro. Que jogão, meus amigos! Esse, na minha opinião, vai ser um dos grandes jogos da rodada, junto com o jogo do Corinthians e Palmeiras e o Fla-Flu. Se o Santos vencer, pode entrar no G4. E se o Atlético Mineiro vencer, pode virar líder, dependendo, dos outros resultados da rodada. Na minha opinião, vai ser 2-1 para o Santos. Corinthians e Palmeiras. Vai ser um excelente jogo também. Um dos melhores jogos da rodada, pois se trata de um clássico. O Corinthians empatou seu último jogo em casa contra o Botafogo por 2-2. E o Palmeiras venceu fora de casa o Red Bull Bragantino por 2-1. Mas novamente não fez um bom jogo. Esse jogo vai ser 2-1 para o Corinthians. Internacional e Ceará. O líder do campeonato internacional vacilou na última rodada e deixou a vitória escapar em casa contra o Bahia e ficou só no empate por 2-2. Novamente o artilheiro do campeonato, Thiago Galhardo, fez um gol. O Ceará perdeu em casa para o Santos por 1-0. Diante disso, eu acho que o Colorado vai vencer esse jogo por 3-0. Grêmio e Bahia. O Bahia conseguiu arrumar um empate na última rodada fora de casa contra o líder Internacional. E o Grêmio empatou fora de casa contra o Atlético Goianiense. Mas está mal demais no campeonato, pois empata muitos jogos. Já são 5 empates. O Bahia vai vencer esse jogo por 1-0. Vasco e Atlético Goianiense. O Vasco venceu seu último jogo contra o Atlético Paranaense por 1-0 em São Januário e está muito bem na tabela. E o Atlético Goianiense não vence há 6 jogos. Por isso eu acho que o Vasco vence por 2-0. You try to keep us down, but we